Isso aí, né, pessoal? Pessoal, boa noite a todos vocês, em primeiro lugar, tá? Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Quero aqui reforçar da importância, né, de vocês aí que fazem o curso de técnicas de contabilidade, né, da importância de estar sempre acompanhando as aulas, de estar participando, porque isso de suma importância para vocês que pretendem aí, ter interesse em ter conhecimento na área e que prospectam também até uma carreira profissional, né, aí na área de contabilidade. Então, é muito importante que vocês participem, né, sejam ativos, né, e estejam sempre presentes aí em nossas aulas, tá bom? Então, deixa eu só aqui abrir a nossa... Ok. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Estou só fazendo um ajuste aqui na tela para mim. Dar uma melhorada na minha visualização. Muito quente por aí, gente? Ok, 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 ok. Isso aí, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos começar, vamos ao que interessa. Sim, gente. Semana passada, a nossa aula foi sobre a questão do regime tributário, não é isso? E mais especificamente, a gente tratou aí sobre a questão dos tributos, né? Alguém lembra o que é que vem a ser tributo? E aí, quem me ajuda aí a dar essa lembrada? O que é tributo? Vinícius, Otávio, Misael. E aí, quem se habilita? Ninguém se habilita? Não acredito. Pessoal, só resumindo, né? Tributo, a priori, é uma obrigação, né, que nós, enquanto cidadãos, pessoas físicas ou jurídicas, né, temos em pagar ao Estado, né? E esse pagamento ele precisa ser em dinheiro, né? Precisa ser em dinheiro, ele é obrigatório, não é isso? E ele tem umas subclasses, né? Vamos dizer assim, né? E essas subclasses a gente vai ter ali a questão, né? Então os tributos eles vão poder se dividir em imposto, taxas, contribuições de melhorias, né? Empréstimo compulsórios, é isso? Então, nós temos essas classificações. Beleza? E nessa sequência de aulas que a gente está dando aí, dando uma puxadinha da aula passada, a gente viu ali, né, alguns tributos da esfera federal, né, aqueles tributos que foram criados por lei federal. E aí a gente teve lá a figura do imposto de renda, do PIS, COFINS, que mais? Alguém lembra de algum outro aí? O ITR, que mais? Quem consegue lembrar de algum outro aí, tributo que seja federal, né, que a gente tratou na nossa aula passada?
Otávio, eu estou vendo aqui tua mensagem. Estou trabalhando, meio direito, para das 8 às 9 da noite. Ó, só dando uma cortada aqui na aula para o Otávio. Otávio, você pode responder atividade. Sempre que a gente manda o link da aula, tá? Junto com o link da aula, tem um link para você responder a atividade. É muito simples. Você vai responder online. Não precisa escrever nada, né? No caderno, copiar e tal. É tudo online. É só você clicar no link, né? Vai abrir lá a página com as questões a serem respondidas e você dá a sua resposta. Simples, mamão com açúcar, meu peixe. Tá bom? Então, ó, vou te dar aí um tempo. Vou aguardar aí você enviar a aula passada, né? E a aula de hoje, né? Assim que terminar, a gente vai ter, né, o envio aí da atividades. Na dúvida, verifica se os links eles estão no grupo, tá? Eles estão no grupo. Na verdade, essa é a nossa terceira aula, né? Aula comigo, a turma de Santo Antônio. Então, essa é a terceira. Depois você me manda no WhatsApp, caso não tenha os links das aulas passadas, só me sinaliza que eu te envio e você consegue responder as atividades passadas, tá? Reassistir as aulas, né, através do vídeo e responder as atividades, tá bom? Importante lembrar que para completar a presença, faz necessário responder a atividade, tá, pessoal? Não pode ficar sem responder, beleza? Então, retornando aqui, né? A nossa aula é a aula de número 17, página 67, regime fiscal e tributário, os impostos, taxas e contribuições da esfera estadual, tá? Então, o que são esses tributos da esfera estadual, gente? Olha, são os tributos estaduais, são aqueles que são arrecadados e pertencem às unidades da federação, estados e Distrito Federal. Então, assim, os tributos federais eles são instituídos, né, ou criados por lei de ordem estadual. Então, digamos, estamos aqui no estado do Paraná, o estado do Paraná ele tem o seu regramento jurídico com com a instituição dos seus tributos, tá bom? Então, existem tributos que foram criados especificamente por lei do estado do Paraná, tá? E assim são os demais estados. Cada um, né, tem autonomia para criar os seus tributos. Tá bom? Então, os tributos estaduais são esses que são criados por lei estadual, né? E que são aplicados na esfera do nosso estado. Beleza? Ok. Beleza. Certo? Então, lembrando, tributo federal, ele é criado por lei federal e aplicado em todo o país, né? Em todo o território nacional. E aí a gente tem um exemplo lá do imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica, o PIS, COFINS, ITR, né? E outras dezenas de impostos e taxas que existem aí no nosso país, né? Para você ter ideia, se juntar todos os impostos, taxas e contribuições que existem no país, gente, dá para mais de 70, tá bom? Então, esses que eu falei aqui, que a gente está abordando na nossa aula, são os mais conhecidos, os mais usuais do nosso dia a dia, né? E vocês possivelmente ouvirão falar, beleza? Então, ó, para começar, o primeiro imposto estadual muito conhecido, muito falado, é quem? O senhor ICMS. Vocês já ouviram falar desse imposto, turma? Me respondam aí. Já ouviram? E o que é o ICMS? Tá? Pessoal, o ICMS ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Olha que beleza, o Otávio trabalha com isso, maravilha, né? Então, ó, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um tributo estadual que incide sobre produtos de diferentes tipos, desde eletrodomésticos a chicletes, e que se aplica tanto na comercialização dentro do país como em bens importados, tá? Então, gente, o ICMS, ele vai ali particularmente lidar com a questão das movimentações
de mercadorias. Na prática, esse imposto ele é cobrado de forma indireta, ou seja, seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado. Ao vender uma mercadoria ou realizar alguma operação em que se aplica o ICMS, é efetuado o fato gerador, quando a titularidade deste bem ou serviço passa para o comprador. Ou seja, o tributo só é cobrado quando a mercadoria é vendida ou o serviço é prestado para o consumidor, que passa a ser titular deste item ou do resultado da atividade realizada. Então, em linhas gerais, pessoal, o ICMS ele vai estar lá diretamente ali, fazendo parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque tudo que a gente compra, né, vai ter ICMS. Todo bem de consumo aí que a gente adquire vai ter o ICMS. E assim, o ICMS, o fato gerador dele, como o nosso texto diz aí, é geralmente na transação, né, da compra da mercadoria, né, ou em relação a algumas prestações de serviços, como transporte, né, interestadual, intermunicipal, estadual, sobre serviços de energia, telecomunicações, não é isso? Ou quando você adquire um produto importado também, tá? Também vai ter a incidência de ICMS. E aí aqui a gente vai ter alguns exemplos, né, aonde vai acontecer essa incidência, né? Quando que vai ocorrer? Exemplo, né? Quando a gente tem a venda e transferência de produtos, quando o transporte entre municípios ou estados brasileiros, seja de bens, pessoas ou valores, importação de mercadorias, mesmo que seja para consumo próprio e não com objetivo de revenda, prestação de serviço no exterior, serviço de telecomunicações. Então, assim, esses são os, digamos assim, os fatos geradores que vão estar mais visíveis na aplicação desse ICMS, tá, pessoal? Eu até faço um parênteses aqui, gente, porque, assim, a gente está tratando de tributos, né? Lá na aula passada, eu fiz assim, uma explanação sobre algumas espécies de tributos, né? E aí a gente vai ter o imposto, né? O imposto ele é algo instituído e assim, ele é o imposto, ele é algo totalmente fiscal. Tipo assim, ele não existe uma contrapartida obrigatória do Estado para a destinação do imposto, tá? Então assim, todo imposto vai ter essa característica, né? O objetivo dele é arrecadar fundos para o custeio da máquina pública, né? Seja do município, seja do Estado, seja da União, da esfera federal, tá? E aí a gente tem aquela questão das taxas, né? As taxas, sim, ela vai ter uma contrapartida, né? Geralmente, quando você vai ali, um exemplo, no Detran, que você vai tirar a sua habilitação, você tem que pagar uma taxa, né? Então, a taxa ela é uma contraprestação daquele serviço que o Estado está te oferecendo, não é isso? Então, só para vocês diferenciarem essa questão da aplicação do imposto. Claro que o imposto, né, como ele está indo para o cofre público, ele, com certeza, ele de alguma forma, ele vai ser revertido para o bem comum da sociedade, né? Porque assim, vamos pensar que se existe uma grande obra, uma construção de uma estrada, uma construção de uma escola, a construção de um hospital, tudo isso, a fonte desses recursos são os impostos que pagamos, né? Mas o que eu quero dizer é que os impostos, no geral, ele não tem uma destinação específica, tá? Diferente da taxa, né? Que ali você tem uma contraprestação do Estado, ou da contribuição em si, né? Vamos supor, o fundo de garantia que a empresa paga, ele tem um fim específico que é o quê? Fazer uma poupança ali para o trabalhador, para ele resgatar quando, né, se ele atender alguns requisitos. Ou a própria contribuição ao INSS, que o objetivo é o quê? Financiar os benefícios, aposentadorias, né? Isso, os benefícios sociais, né? Então, vejam bem que o imposto ele tem essa característica meramente fiscal, arrecadar para os cofres públicos sem ter uma obrigação de uma destinação específica, diferente das taxas e das contribuições. Tá bom? Só esse parênteses que eu quero abrir aí para vocês, né? Então, voltando aqui, o ICMS, né? Então, a gente vai ter aí essa questão do ICMS, e que ele vai incidir sobre essas transações. Também aqui reforço que no país a gente vai ter ali uma margem, né, da aplicação desses impostos, né, que ele vai variar
Há uma variedade entre os estados e também dependendo dos bens, e essa variação ela vai de 7% a 35% de aplicação. É isso? No geral, a aplicação dele é de 18%. No comércio em si, quando a gente está ali comprando alguma mercadoria e tal, né, a sua alíquota, a priori, são de 18%, né, sobre o valor do produto. Então, se eu, de repente, compro um produto lá que me custou R$1.000, 18% disso é destinado ao ICMS, ou seja, eu, como consumidor final, vou estar pagando por aquele imposto, né? E aí ele é um imposto que ele segue em cadeia. Quem vai pagar o final é o consumidor, vamos dizer assim, né? E no preço de tudo que a gente consome está embutido o senhor ICMS, tá? Como eu falei, né, o objetivo do imposto, o objetivo do ICMS é apenas fiscal, onde seu principal fato gerador é a circulação de mercadoria. Todas as etapas de circulação de mercadorias e toda a prestação de serviços estão sujeitas ao ICMS, sendo que deve haver a emissão de um documento fiscal sobre a circulação. Então, para que haja ali, existe a questão do fato gerador, né, quando aqueles acontecimentos se realizam, né, movimentação, a venda de um produto, a circulação de uma mercadoria, né, e tal. E para que haja caracterização, né, dessa incidência, é obrigatório o vendedor ou o prestador de serviço fazer a emissão de nota fiscal, pessoal. Então, é muito importante essa questão da emissão da nota fiscal, porque a nota fiscal é que vai trazer o registro dos fatos geradores e para que haja devida cobrança do imposto, né, sobre a transação. O que a gente vê no geral são negócios que evitam a emissão dos documentos fiscais, né? Qual o objetivo disso? Não pagar imposto, né? Porque toda vez que a gente faz a emissão da nota fiscal, automaticamente a gente já está ali se comprometendo que vai ter que pagar o imposto, né? Então, veja bem, quando a gente não emite o documento fiscal, a gente está... isso eu falo no sentido de quando a gente tem a obrigação, né? De repente eu sou um comércio e eu não faço a emissão do documento fiscal. Eu sempre costumo alertar as pessoas que, assim, a Receita, ela tem plenamente conhecimento das suas transações. Então, vamos supor que você é uma empresa, um comércio, né? E que você adquire mercadorias para revenda, né, no seu negócio, e você se liga que quando você compra as mercadorias, você compra ali com nota fiscal, né? Depende, um exemplo aqui, você é uma sapataria, né? Então você comprou ali 50 pares de calçados para revender no seu comércio, né, na sua loja. E aí o seu fornecedor foi lá e emitiu a nota fiscal, né, de 50 unidades lá, pares de calçado, não é isso? E você vendeu esse estoque, né, esses 50 pares, e não emitiu nota fiscal. Ou emitiu de parte deles, digamos. Vendeu os 50 pares, emitiu nota de 25 pares, de 25 não. Aí as pessoas costumam achar assim, né? Eu não vou emitir que é para não gerar o imposto para pagar, né? Para recolher. Mas lembre-se que a Receita ela sabe que você tem no seu estoque 50 pares de calçado, tá? E aí que você vendeu só 25. E aí que você comprou mais estoque. E aí ela te pergunta assim, de onde é que está saindo esse dinheiro para você comprar o seu estoque? Esse estoque parado. Como é que é isso? Hein, João? Me conta aqui essa história. Né? Tu abre teu negócio, tu compra 50 pares de calçado, tu vende 25, né? E aí tu compra mais 50, paga pelos 50. De onde tá tirando dinheiro? Então, assim, muito cuidado com isso. Muito cuidado com essa questão de não emitir nota fiscal. Quando você não emite nota fiscal das suas vendas, né? E você tem movimentação financeira, a Receita ela quer saber de onde é o dinheiro que você movimenta. Tá?
Então, se você movimenta valores aí financeiramente e não tem justificativa, isso pode ser caracterizado como um caixa 2, né? De algum lugar você está tirando dinheiro. Se não é da sua atividade, possivelmente eles podem achar que é de alguma atividade ilícita, né? Então, se uma fiscalização pega isso, você vai pagar bem caro por não cumprir essa obrigação, que é emitir o documento fiscal, né? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Então, ó, quem é que paga? O contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal, de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E quando pagar? Cada estado, através de regulamento próprio, define a data para o recolhimento do imposto. A exemplo, no Paraná, o ICMS deve ser recolhido ao cofre público até o dia 10 do mês subsequente ao fato gerador. A gente fez uma transação agora no mês de julho, né? Então, quando for dia 10 de agosto, eu tenho que recolher o imposto referente a essa transação, né? O ICMS, no caso, referente a essa transação. Beleza? Pessoal, alguma pergunta sobre ICMS? Bola para frente, então. Ok, então vamos lá. Próximo imposto, né, da esfera estadual, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Alguém já ouviu falar disso, desse imposto? E aí, quem dos colegas aí já ouviram? Isael, né? Vinícius, tudo bem. Otávio, esse não tem como dizer que nunca ouviu, né? Esse daí tá. Se o ICMS está no nosso dia a dia, o IPVA então nem se fala, né? E o que é o IPVA? O IPVA é a sigla para o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e trata-se de um tributo de periodicidade anual, cujo fato gerador é a mera propriedade do veículo. Tá? Apesar do nome do imposto, ele incide apenas sobre veículos que transitam por meio terrestre, ou seja, carro, moto, caminhão, ônibus, micro-ônibus, máquina agrícola, ciclomotor e afins. Tá? Então, ele é um imposto ali que ele vai incidir sobre para quem, como a gente costuma falar, para quem tem carro, né? Quem tem carro tem IPVA para pagar. Beleza? E também cabe ressaltar que esses veículos automotores é esses que circulam na via terrestre, aí pelas ruas, estradas, né, caminho de terra, chão de barro, caminho de pedra, né? Então, tem roda, caminhou, né? Só não colocaram a bicicleta aí, né? Mas é porque é um veículo automotor. Mas enfim, né? Então, para todos os veículos automotores, quem ainda tem a propriedade de um veículo desse, tem que pagar o IPVA, né? O objetivo do imposto. Lembre-se que o IPVA também é um imposto, tá? Então, a arrecadação do IPVA pelo Estado, governo municipal, estadual e federal é aproveitada para custear os gastos públicos com segurança, saúde, educação e transporte. E apesar de não ter obrigação discriminada, o dinheiro também serve para investimentos em obras públicas, incluindo a conservação, construção e segurança das estradas. Assim, lembrando, né, o IPVA é um imposto, então ele tem uma característica ali fiscal, né, que é tributar para poder juntar recursos, né, para que a máquina pública funcione, é isso, e possa ser aplicado no bem-estar da sociedade, no bem da coletividade, tá bom? Então, e quem paga o IPVA? A pessoa que detém a propriedade do veículo automotor.
Então, ó, se tem um veículo, né, tem um carro, tem uma moto, tem que pagar IPVA. Não tem para onde correr. Tá bom? E quando pagar, os estados são responsáveis por definir as regras de pagamento, entre elas o calendário, eventuais parcelamentos e a forma de cobrança. Esses detalhes geralmente são definidos pela Secretaria da Fazenda do Estado, de cada governo de estado, né? Então, todo estado vai ter ali vai ter o seu calendário para pagamento, né? Aqui, tipo, no Paraná, a gente sabe que geralmente esse pagamento ele pode ser, ele é feito, o vencimento geralmente dele acontece ali em março, né? Se for pagar em cota única, e ele te permite parcelar, né? Pagar ali janeiro, fevereiro e março, em 3 parcelas. É isso? Mas isso assim, essas regras elas são definidas por cada estado. Tem estado que o vencimento é de acordo com o final da placa do veículo, né? Então, existe aí essas características, tá? Lembrando que a base de cálculo, né, para pagamento desse imposto, ele é o valor venal do veículo. Geralmente, a Receita Estadual ela faz ali uma pesquisa, né, digamos assim, uma avaliação do valor do seu veículo, e sobre esse valor ele vai aplicar uma alíquota. E essa alíquota ela geralmente fica ali em torno de 3 a 4% do valor do veículo. Tá? Eles geralmente pegam por base, pessoal, a tabela FIPE, né? A gente chama de tabela FIPE, né? A FIPE é uma instituição que ela, periodicamente, ela faz um levantamento dos valores, dos bens, né? De tipo, principalmente de veículos automotores, né? Então ela divulga ali no site dela o valor venal para aquela data. Então os governos eles se utilizam, né, dessa pesquisa feita pela FIPE para instituir ali o valor, para calcular o valor do imposto que cada cidadão proprietário de um veículo deverá recolher aos cofres públicos. Beleza? Pessoal, pergunta sobre PVA. Alguém gostaria de acrescentar algo sobre PVA? Ok. Então, próximo imposto, né? ITCDM. Gente, vocês já ouviram falar disso? ITCDM. Não. Israel não. Vinícius não. Otávio, já ouviu falar, Otávio, do ITCDM? Não, né? Então, o que é o ITCDM, né? Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. E aí, já veio alguma coisa aí na mente sobre isso? Tem que dar de lembrar isso aí, pessoal. Só por essa nomenclatura aí, dessa sigla, veio algo aí à mente de vocês? O Vinícius ali falou sobre herança. Então, ó, pessoal, ele é um tributo de competência do Estado e do Distrito Federal, não é isso? E cujo fato gerador é a transmissão causa mortes de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme a Constituição Federal, artigo 155, né? Inciso 1º, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, artigo 35 a 42. Então, o que acontece? Um ente querido seu, né, tem posses, né, tem casas, tem terrenos, tem fazendas, é isso? Tem bens, tem direitos aí, né, digamos que ele é dono de ações de uma empresa,
é sócio de uma empresa, então tudo isso são bens, né? Então, o que acontece? Na circunstância do seu falecimento, os seus herdeiros, né? Seus herdeiros herdarão esses bens. É isso? Mas o que acontece? Numa situação dessa, num processo de você tomar posse desses bens, você tem que pagar um imposto sobre essa transmissão dessa herança. Tá? Ou também, tá? No caso de uma doação. Tá? Não é só ali na questão do morreu, tem que ter herança e tem que herdar e tal, não. No caso de uma doação também, né? Digamos, meu ente querido tem lá uma casa, antes que ele se vá, ele quer me doar. Né? Então, nesse processo de transferência dessa doação, tá? Ou da herança, né? No caso mais extremo, a pessoa que está recebendo esses bens, ela se torna um sujeito passivo no pagamento aí desse tributo, né? Do ITCDM. Tá bom? Ó, a função desse imposto é fiscal também, né? É imposto, é fiscal. Quando eu falo assim, ó, é imposto, o Estado não tem a obrigação de dar destinação específica para aquele valor arrecadado. Tá, pessoal? Isso eu quero que vocês assimilem. Quando eu falo imposto, entendam que o Estado, né, o governo, a prefeitura, eles não têm a obrigação de destinação específica daquele valor. Tá? Lembre sempre disso, diferente da taxa e da contribuição. Se for uma taxa ou uma contribuição, aí vai ter ali, né, algo específico amarrado àquele tributo. Mas o imposto ele não tem uma destinação específica. Então, o ITCDM é mais um tributo que não tem destinação específica. Por quê? Porque é um imposto. Tá? Então, a função dele é meramente fiscal, né? E a função é gerar recursos públicos para o Estado e o Distrito Federal. Né? Não tem outra fonte. Tá? A natureza fiscal, arrecadatória, não incidindo sobre transmissões originárias, como, por exemplo, o uso capitão e a cessão. Tá bom? Quem paga? Ó, são contribuintes do imposto, né, nas situações de transmissão, causa e morte, né, o herdeiro ou o legatário, no fideicomisso, o fiduciário, na doação, o donatário, na cessão de herança ou do bem ou direito a título não oneroso, o cessionário. Então, essas pessoas são quem paga o imposto. E quando paga, o imposto incide sobre o valor venal de venda, né? A transmissão de qualquer bem ou direito havido. Tá? Então, quando paga? Né? Por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória ou por doação. Né? Então, quando houver a transmissão do bem, nessas situações, né? Há a obrigatoriedade de pagar o imposto. Esse imposto, a título de conhecimento, o percentual dele varia de 4% a 9% do valor do bem doado. Tá? Então, digamos, se o objeto da transmissão aí for, digamos, uma casa que vale 100 mil reais, né? Então, aqui no estado do Paraná, a alíquota ela é de 4,5%. Tá? Então, se é 100 mil, o cidadão vai pagar 4.500 de ITCDM, né? O imposto pela transmissão desse bem. Beleza? Dúvidas? Perguntas sobre o ITCDM, pessoal? Ou podemos prosseguir? Ok. Então, vamos adiante. Taxas de registro. Então, vamos só um minutinho, deixa eu só me situar aqui, também no vídeo que caiu, né?
tomar aqui. Aqui, né? Deixa eu ver aqui novamente. Beleza, pessoal. Então, né? Taxas de registro de comércio. O que é isso, Mauro? Taxa de registro de comércio. Mas veja bem a nomenclatura, né? Isso aqui é um tributo, mas esse tributo, a espécie dele é o quê? É uma taxa. Olha, se liguem bem nisso. E é diferente lá dos primeiros que a gente viu, que é o imposto, né? Não tem uma destinação específica, né? O Estado ele não tem obrigação específica de dar destinação àquele recurso. Tá? Então, ó, a taxa. Taxa de registro de comércio. O que é? São taxas cobradas pelas juntas comerciais pelos serviços prestados para registro de atos de abertura, alteração e extinção de empresas, né? E aí a gente vai ter lá as classificações dos tipos de negócio, né? Empresário individual de responsabilidade limitada, sociedade empresária limitada, sociedade anônima, cooperativa, consórcio e demais sociedades registradas nas juntas comerciais. Então, o que acontece, pessoal? Para a gente poder abrir uma empresa, constituir uma empresa, né, durante o seu processo, faz-se necessário o pagamento de uma taxa. Essa taxa ela vai para a junta comercial, que é o órgão, né, na verdade é uma autarquia, que é responsável por fazer o controle do registro de empresas. Tá? A junta comercial é semelhante a um cartório. Imagina que um cartório, quando uma criança, né, uma criança ali nasce, os pais eles têm por obrigação de procurar um cartório e proceder com o registro daquele recém-nascido, né? Para que ela, de fato, tenha os seus direitos reconhecidos como cidadão. Então, para as pessoas jurídicas, também, no caso do comércio, faz necessário que, quando essa empresa nasça, ele precisa fazer o registro dela para que, de fato, ela possa existir numa sociedade, tá? Enquanto empresa. Então, a junta comercial é o órgão responsável por registrar essa empresa, tá? Durante esse processo de abertura. Tá bom? Então, ó, o objetivo do imposto, né, tem por finalidade executar e administrar no Estado os serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins. Segundo o disposto na legislação federal, bem como facilitar e simplificar a abertura de empresas, garantindo o máximo de legalidade em sincronia com os demais órgãos envolvidos nesse Estado. Mas veja que essa taxa ela é devida pelo fato de eu precisar do serviço da junta comercial. Então, para oferecer esse tipo de serviço, eu, né, digamos, enquanto empresa, preciso pagar esta taxa pelos serviços que ela está me prestando. Tá bom? Então, veja bem que a taxa ela já tem, né, uma contraprestação específica. Né? Pelo pagamento da taxa, eu tenho o direito de obter o registro da minha empresa. Tá bom? E quem paga? Toda pessoa física ou jurídica beneficiária direta ou potencial do serviço público ou de ato que se deva ser solicitado junto à junta comercial e por ela prestado com observância da legislação. Então, todo mundo que precisar de um serviço da junta comercial, né, é o potencial pagador de uma taxa. Né? Isso aqui é semelhante, digamos, também àquelas taxas no cartório. Né? Você vai ali, digamos, num cartório de registro de imóveis. Para eu registrar um imóvel, eu tenho que pagar uma taxa. Se eu preciso de uma certidão de imóvel, tenho que pagar uma taxa. Né? Então, veja que todas as taxas ela tem uma contraprestação, né, de um serviço prestado. Tá bom? Oferecido pelo Estado. Tá bom? Então, essas taxas são de cunho estadual, beleza? E quando que se paga a taxa lá na junta comercial, pessoal? Ó, quando o contribuinte utilizar serviço específico e divisível prestado pelo Estado através de sua autarquia junta comercial,
ou quando tal serviço for posto à disposição do contribuinte, cujas atividades exigem do órgão de registro do comércio, arquivamento com a respectiva guarda, conservação e manutenção de documentos, cadastramento, publicidade, autenticação de documentos mercantis, fiscalização, bem como busca de informações cadastrais, expedição de certidões sob qualquer forma, registro de livros mercantis e identidade profissional. Então, se eu, a empresa, a pessoa jurídica, precisar de qualquer serviço desse da junta comercial, tem-se que pagar a taxa, devido pagamento da taxa para que o serviço seja prestado. Ok? Pessoal, alguma pergunta aí sobre junta comercial, a taxa junta comercial? Podemos ir adiante. Beleza. Então, ó, na aula de hoje, a gente abordou basicamente esses 4 tributos, tá? Que é da esfera estadual, ou seja, o Estado é que tem o papel de instituir, de criar, né? E de regimentar, dizer como ele funciona e quando ele vai ser cobrado, tá bom? Então, esses foram alguns exemplos de tributos estaduais, tá bom, pessoal? Como eu falei, no Brasil a gente tem aí uma gama de 70 diferentes tributos. Né? Então, é muito tributo. Isso aí é só uma pincelada daqueles que são os mais, digamos assim, conhecidos do nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, vamos dar uma revisada, beleza? Então, ó, pessoal, a revisada. Vou jogar aqui uma questão, quero que vocês olhem, analisem e me mandem a sequência de respostas, tá? O que é a questão? Ó, são exemplos de tributos estaduais. 1, a gente tem o imposto de renda. 2, o ICMS. 3, PIS/COFINS. 4, IPI. 5, IPVA. 6, ITR. 7, INSS. 8, taxa de registro comerciais. 9, ITCDM. Pessoal, olhem bem e eu quero que vocês me mandem aí a sequência, tá, da numeração. Quais seriam os impostos aí da esfera estadual? Tempo. São exemplos de tributos estaduais. Os tributos que foram aí, que são criados pelo Estado, tá? Quero que vocês me coloquem a sequência, tá? Coloque todos os números numa resposta só, tá bom? Tá, pessoal? Todo mundo fechou suas respostas, então? Alguém quer mudar? Alguém quer trocar? Então, ó, 1, 2, 3 e resposta 2, 5, 8 e 9. Vinícius,
Parabéns. Ó, pessoal, então, só revisando, os tributos estaduais são aqueles que são criados, né, por lei estadual, tá bom? E quais são esses tributos, nesses casos que a gente viu hoje aqui? A gente vai ter o ICMS, né, que são aqueles tributos que vão incidir ali sobre a questão das mercadorias, na circulação de mercadoria, né, na compra ali, né, do consumo. Comprei e paguei ICMS. Aí tem o IPVA, que é aquele que eu vou pagar se eu tiver um carro, né, um veículo. E aí taxas de registro comerciais, que é aquela taxa que se eu resolver ali fazer algum ato junto à junta comercial, né, fazer um exemplo, um registro de uma empresa, ou se eu quiser dar baixa numa empresa, né, então eu tenho que pagar uma taxinha lá na junta comercial. E tem o ITCDM, que é aquele por conta aí da transmissão de herança ou de uma doação, né? Aí o colega ali colocou o 7, né? Israel, o 7 é o INSS, ele é um tributo de esfera nacional, é uma lei nacional que institui ele, tá bom? O INSS a gente viu na aula passada, beleza? Então, ó, só reforçando ali, o 1, o 3, o 4, o 6 e o 7, todos são tributos da esfera nacional, tá bom? Foram instituídos pelo governo federal, beleza? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta no assunto de hoje? Ok. Então, pessoal, ó, esse foi o assunto, né, de hoje, da nossa aula, né, os tributos aí da esfera estadual. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês, para aqueles que já conhecem, espero que tenha aí, de alguma forma, traga um pouco mais, né, de aprofundamento nessas questões. E assim, gente, isso aqui é só uma pincelada. Para conhecer a fundo, gente, pesquisa. Se você tem intenção aí de trabalhar na área contábil, na área de contabilidade, né? Não necessariamente quer ser um contador, mas trabalhar nessa área administrativa contábil, a gente tem que correr atrás, tá? Até porque, tipo, esses assuntos mesmo relacionado a, um exemplo, a ICMS, ele é assunto para 300 aulas, para você ter ideia, entendeu? Que eu trouxe aqui foi só uma pincelada do que é, né? Só para dizer para você que ele existe, né? Mas, assim, são assuntos muito aprofundados. Então, precisa ler, precisa estudar, precisa mesmo cair para dentro aí para poder conhecer esse leque de tributos que tem no nosso país, tá bom? Então, ó, mais uma vez, quero agradecer. Peraí, eu queria falar que é só Ô, Misael, mas assim, é que o dever você não necessariamente precisa fazer hoje, tá? Agora que participei, foram todos três, mas eles vão contar a presença. Tem que responder a atividade. Gente, a atividade é super simples. É só vocês clicarem, não tem trabalho nenhum, entendeu? São perguntas de múltipla escolha, você vai lá preencher o seu nome, né, sua cidade, e vai, entendeu? É que nem esse quiz que a gente fez aqui ainda há pouco. Não tem trabalho, pessoal. Tá? Então, ó, tem que enviar a atividade para poder contar a presença também. Tá? E é ordem da escola, tá? Direcionamento da escola. Aí já não sou eu que faço a definição se vai. Tem que fazer a aula e tem que responder a atividade, tá bom? Otávio, tem que responder, tá? Tira um tempinho, coisa de 5 minutinhos. Pessoal, é que eu preciso mensurar o conhecimento, se vocês realmente absorveram alguma coisa na aula. E eu só vou, tipo assim, eu só vou conseguir mensurar se teve absorção se vocês responderem a atividade. É a única forma que eu tenho de saber se está
surtindo efeito, né? Algo positivo na nossa aula. Contou, Otávio, contou. Mas tem que responder também. Tem que responder. Precisa. Pessoal, não precisa responder na aula, tá? Até porque eu vou, depois que terminar a aula, eu vou preparar o vídeo, tudo, né? Fazer tudinho para disponibilizar para vocês. Tá bom? Tá. Vocês querem fazer na aula? Não tem problema nenhum. Eu vou mandar o link aqui agora para vocês, então a gente fica aguardando, eu fico aguardando a resposta de vocês. Pode ser então? Para mim não tem problema. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou mandar agora, entra aí no WhatsApp que eu vou mandar o link da atividade. Vocês vão pegar, vão abrir e vão respondê-las. Show de bola. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Bora lá, tá todo mundo com o celular aí na mão, né? Ou com o aplicativo, né? Ó, pronto. Enviei o link aí para vocês, tá bom? Vou abrir aqui minha plataforma e vou aguardar a resposta de vocês. Beleza. Misael, certo, professor Macedo. Show de bola. Todo mundo já abriu aí o seu? Muito bem. Já respondeu, Misael? Mandou as respostas? Espera que eu vou já ver aqui se chegou. Pronto, pronto. Só esperando as respostas agora de vocês. Só para vocês entenderem, pessoal, quando vocês respondem a atividade, que aí vocês enviam aí o nome e a cidade de vocês, é através dessas respostas que gera, que vai para a secretaria para eles contabilizarem a presença de vocês. Tá? Então, por isso é importante responder a atividade, colocar o nome e a cidade, que aí a secretaria vai acessar e vai identificar que vocês assistiram à aula. Tá bom?
Sem problema. Otávio, vamos ver, Otávio. Opa. Beleza, Otávio, chegou aqui. Beleza. O Otávio já enviou aqui, viu, pessoal? Pode ser, sem problema. Beleza, Otávio, sem problema, tranquilo. Misael, está respondendo, Misael?
Então, vamos lá. Misael, beleza. Certo. Só para a gente fechar. Espera aí, rapidinho. Qual é? Então, da alíquota do ICMS, só reforçando, cada estado ele tem autonomia para estabelecer a sua alíquota, né? Então, assim, isso aí é o estado que estabelece. Cada estado define ali a sua alíquota. E as alíquotas elas vão variar também de acordo com determinados produtos, né? Mas, no geral, a alíquota mínima ela vai de 7% e a máxima a 35%. Tá? Sendo que grande parte dos produtos são tributados em 18%. Beleza? Pessoal, então é isso. Alguma dúvida? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ok. Então, pessoal, quero desejar aqui meu boa noite a todos. Um bom descanso. A gente que já está aí próximo do fim de semana, né? Vão lá e aproveitem. Todo mundo em casa, viu? De quarentena. Então, ó, pessoal, obrigado, uma boa noite a todos e espero vocês na nossa próxima aula, na próxima quinta-feira, beleza? Às 19 horas.